Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 85 mil dólares no dia de fechamento semanal. Hoje, domingo, a gente tem às 21 horas, horário de Brasília, o fechamento da vela semanal. Vela extremamente importante quando a gente olha para a construção gráfica, tendo em vista que a gente entra na última semana do mês de março, que também é o mês que encerra o primeiro trimestre. Os próximos dias tendem a ser extremamente importantes para a definição dos rumos do mercado. E hoje, especialmente, saiu uma notícia, pelo menos começou a ser, sim, informada, circulada uma notícia acerca da Casa Branca, em que existe uma fala extremamente importante para o Bitcoin e naturalmente para o mercado cripto. A Casa Branca informou que pode usar as reservas de ouro dos Estados Unidos para comprar Bitcoin. Será que isso é verdade? Qual o impacto desta notícia ou desta fala para o nosso mercado? Será que isso vai se tornar uma realidade? Eu quero te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Vamos olhar o Bitcoin neste dia que é sim importante. Como eu expliquei, hoje a gente tem às 21 horas o fechamento da vela semanal. Estamos desde a quarta-feira, que foi o dia da reunião do Fed, a reunião do FOMC, que houve a decisão da taxa de juros, houve a fala acerca da inflação, houve também uma decisão de encerrar, na verdade diminuir o apertamento quantitativo. A gente teve sim uma semana importante, mas depois da reunião a gente não teve muita definição. E estamos diante da média de 200 dias. Precisamos fechar o mais próximo ou acima desta média para que a gente possa enfrentar a resistência mais importante de curto prazo. Cunha descendente, temos um suporte que foi perdido na casa de 90 mil dólares, recuperar esta faixa, romper a mesma, será o suficiente para que todas as tendências no Bitcoin virem para alta. Tendência macro é de alta, tendência de médio prazo é de alta, tendência micro ainda é de baixa e um rompimento desta faixa pode nos levar sim a acelerações, uma vez que a gente alinha todas as tendências. É isso que a gente está de olho, é isso que a gente está monitorando. Sem esquecer que um padrão de cunha descendente é um padrão que rompe para cima, mas enquanto não existe o rompimento, temos que estar preparados para os cenários também pessimistas, de busca por faixas inferiores. Todo mundo está esperando essa faixa inferior. Todo mundo está falando de 70, 72, 74. Fica atento à média de 200 e a esta área. E lembre-se, o mercado ele é contraintuitivo. E o mercado também costuma fazer algo que é contra o que todo mundo espera. Quando todo mundo está esperando alguma coisa, o mercado faz justamente o contrário. Então, todo mundo está esperando um movimento de baixa. Fique alerta, fique preparado para o caso de não vermos estas faixas. Só que eu devo lembrá-lo, preparação para o pior cenário é vital. A gente fala isso diariamente e é importante que você entenda justamente por que isso é importante, não tenho como usar uma outra palavra. Quando a gente está preparado para o se cair ou se subir, a gente vai reagir, não vai agir com as emoções. Então, vamos acompanhar e hoje eu vou trazer atualizações acerca do fechamento da vela semanal lá no grupo geral. Se você não está participando do nosso grupo geral do Telegram, já aproveita e clica no link da descrição. E também, já que você está aproveitando para clicar no link da descrição, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ontem eu fiz um vídeo extremamente importante, extenso, denso,
mas que pode ser vital para que você realmente lucre neste bull market. Você não assistiu? Assiste assim que a gente encerrar este vídeo. Vai valer a pena, acredite. Estamos de olho no Bitcoin? Maravilha! Só que o ponto principal, o tópico do vídeo de hoje é: a Casa Branca realmente falou acerca da utilização de uma reserva de ouro para comprar o Bitcoin? Fontes extraoficiais dizem que sim. E é engraçado como essas informações acabam circulando dias depois do fato acontecer. Este aqui é um informe do dia 21 de março e começou a aparecer hoje, 2 dias depois do evento ou do e-mail ou da comunicação realmente acontecer. Eu acredito que isto aqui vai se confirmar? Eu acredito que não. Eu não vejo este como um cenário plausível, principalmente para o curto prazo. As narrativas em torno do mercado cripto têm melhorado muito, principalmente com a criação de uma reserva estratégica, com um comitê para avaliar o mercado cripto. Trump falou essa semana acerca das stablecoins. Então a gente está vendo uma evolução muito interessante. É claro que se isso aqui acontecesse, veríamos uma aceleração absurda, grotesca no Bitcoin. Mas o que é mais importante que a gente tem que ficar atento não é se isto vai acontecer em algum momento, e sim a narrativa. Qual foi o motor, qual foi o movimento, qual foi o evento, a notícia que levou à aceleração no último ano? ETF spot de Bitcoin da BlackRock. Só se falava sobre isso. Não, porque a BlackRock, o ETF, a BlackRock comanda o mundo. Se a BlackRock está endossando, isso vai ter uma aceleração. A narrativa mudou. Lá atrás, Larry Fink, que é o chefão da BlackRock, falava que o Bitcoin era uma piada, que era algo de criminosos, e simplesmente mudou para o ouro digital. Quando existe interesse de Wall Street, as narrativas vão mudar. E o que a gente está percebendo, principalmente neste curto prazo, que as narrativas estão, sim, tendo uma mudança. E esta é mais uma das narrativas, mais uma das notícias que acaba levando o mercado a ficar animado. Começa a ventilar um cenário de que, caramba, peraí, a Casa Branca vai vender o seu ouro, os Estados Unidos vai vender o ouro e vai comprar Bitcoin, isso é maravilhoso, isso é incrível, vou comprar o Bitcoin porque o Bitcoin vai valer $500 mil. Isso acaba atraindo o varejo. E é justamente o varejo que traz aquele tipo de movimento insano. Isto é bom? É bom. Você deve confiar cegamente que isto é algo que vai acontecer, principalmente no curto prazo? Não. Mas isso não tira o mérito e as bases sólidas do próprio Bitcoin. A gente sabe que comprar é no medo. Você não compra na euforia porque você acaba, sim, comprando no pior momento na teoria. Ah, não, mas o Bitcoin só se compra e tudo mais. Sim, mas eu estou sendo enfático em relação a compras com uma melhor, na verdade, não um melhor risco versus retorno. E o melhor risco-retorno é quando todo mundo está descrente. É melhor você comprar o Bitcoin a $108 mil ou a 77 mil? Qual que era o sentimento aqui? Lua. Qual é o sentimento aqui? Chão. Vamos a 50. Obviamente, o melhor momento de compra é sempre numa descrença. E você pode perceber, quando o mercado começa a formar um fundo e começam a aparecer notícias extremamente positivas, aqui, ali, aos poucos, as notícias começam a atrair o varejo. E eu vou trazer, a partir de amanhã, os dados do varejo, de entrada do varejo.
ainda estão tímidos, mas a gente está olhando cada vez mais notícias como essas que acabam, sim, mostrando qual é o indício do mercado. Eu acho que é importante a gente sempre olhar com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas tentar sempre desvendar o ponto, o momento, o cenário, por que aquilo está acontecendo. Uma narrativa que trouxe muito do varejo, que são as sardinhas, foi o quê? Eleição de Trump e criação de uma reserva estratégica. Criou-se a reserva estratégica, acabou. Não tinha mais um catalisador. No entanto, este movimento aqui foi o movimento de vai ter uma reserva estratégica de Bitcoin. Oh, meu Deus do céu, isso é espetacular. Aconteceu. Começou a ter uma movimentação de baixa. Agora a gente vai para a próxima movimentação do varejo. Porque o varejo, ele acaba se tornando liquidez. A gente sempre fala, quando todos os players estão comprando, a gente tem que ter uma maior cautela. Quando todo mundo quer comprar, quando todo mundo quer investir, quando todo mundo quer colocar rios de dinheiro, fazer empréstimo, comprar todo tipo de ativo, temos que ter cautela e muitas das vezes realizar lucro. Foi o que a gente alertou nesses últimos meses. E sim, eu mostrei várias e várias vezes as minhas realizações de lucro. E agora eu estou comprando e começo a enxergar uma narrativa para atrair o varejo novamente. É uma narrativa aqui, uma narrativa acolá, é uma narrativa aqui, uma narrativa acolá. Quando o mercado acelerar, o varejo vai explodir novamente. A gente tem aquela aceleração e aí o mercado posteriormente terá uma correção. Só que o pico do varejo será em uma faixa elevada. Qual é o movimento daqueles que querem realmente lucrar e ficar um pouco afastados deste movimento de euforia absurda? Comprar no medo. Então, estamos vendo estes movimentos ficando mais presentes. Ah, Luan, mas tem notícia que é boa e não leva o mercado a uma aceleração. É que não é algo imediato, não é algo do dia para a noite. E é óbvio, a gente não opera notícia, a gente não fica ali olhando uma notícia e compra e vende. As notícias, elas devem ser, sim, levadas em consideração pontualmente, mas o que importa é o gráfico. Eu só estou querendo te trazer uma atenção para o movimento que acaba acontecendo. Exatamente um movimento como este. Os Estados Unidos vão vender as suas reservas para comprar o Bitcoin. Caramba, isso é loucura. Não tem nada confirmado, não tem nenhuma lei colocando isso, não tem votação em Congresso, não tem nada. Mas a manchete chama a atenção. Se chamou a sua atenção, pode chamar a atenção de vários players ao longo das próximas horas, dias e semanas. E isso acaba colocando liquidez para o mercado, que será usada pelas baleias. Não é à toa que as baleias estão comprando, não é verdade? A BlackRock, nesta última semana, começou a acumular. Não necessariamente a BlackRock, mas até o varejo. Por quê? A BlackRock, quando ela faz uma compra, ela não está comprando para si. Ela compra para que ela tenha um equilíbrio entre os papéis emitidos e vendidos e a quantidade de bitcoins que ela tem em custódia lá na Coinbase. Então, é extremamente importante que a gente acompanhe este tipo de movimento de notícia, mas não se deixe enganar. Euforia demasiada, medo demasiado é sinal de alerta. Pegue essas notícias e traga elas com uma avaliação um pouco mais profunda, sem esquecer de sempre olhar o gráfico, os dados on-chain, as baleias estão comprando, está tendo acumulação, está tendo movimentação real daqueles que comandam o mercado? Ah, sim. Geralmente esses movimentos mais fortes das baleias marcam os topos e os fundos. E ao longo desses últimos dias a gente tem visto baleias acumulando cada vez mais. Então, vamos olhar com calma,
com cuidado, mas entenda, este tipo de notícia, se começar a ficar cada vez mais presente, pode ser um sinal de atração do varejo para que a gente tenha essa pernada posterior. Sem esquecer, notícia nenhuma vai trazer rompimento confirmado. Sem isso aqui, não adianta. Eu preciso de um movimento de rompimento confirmado. Compro no rompimento confirmado? Não, eu compro sempre no fundo ascendente. Eu não compro na euforia, eu aguardo o fundo ascendente. Ou eu compro no medo extremo, com uma justificativa gráfica completa, um estudo macro, ou eu compro posteriormente com um rompimento e teste. Combinado? Fica alerta, não caia nas narrativas, mas entenda elas. Isso começa a fazer sentido para quem começa a entender justamente o mercado. Então, se você começa a ver muita notícia boa ou muita notícia ruim, pensa em ser contraintuitivo ou pensa para onde o mercado está agora jogando a narrativa. Porque essas narrativas acabam sim movendo o mercado. Mas o que vale, na minha humilde opinião, é o gráfico. Certo? É importante que você entenda, antes de qualquer coisa. Eu não estou te trazendo uma indicação de compra ou venda. Eu sempre faço questão, nos meus vídeos, apresentar conteúdos educacionais, mostrando o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, base em avaliações aprofundadas. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Não se engane, a minha visão segue bullish no macro e no médio prazo também. No curto prazo, a minha visão é neutra porque a gente ainda está em um padrão de cunha descendente. A minha visão de curto prazo ficará totalmente bullish quando o mercado romper este padrão. Certo? Agora vamos analisar algumas altcoins, que eu sei que você está de olho. Eu sei que você quer análise de altcoins. Pois bem, vamos à avaliação das altcoins. Eu vou começar, obviamente, com o Ethereum. Por quê? Porque é o ativo que é o maior depois do Bitcoin. Então, a Ethereum é a maior altcoin e a gente tem que olhar para ele, porque ele pode ser o sinal de um bull market para as altcoins. Eu não gosto de chamar de bull market do Bitcoin, bull market das altcoins, mas a gente pode começar a perceber uma aceleração maior das altcoins a partir do momento que o Ethereum tiver a sua aceleração. E aqui a gente está diante de um movimento importante. Hoje a gente fecha essa semana. Se a gente fechar nesta área ou acima de $2.000, é um ótimo sinal. Por quê? Porque a gente começa a ter uma indicação que pode levar à recuperação e à sustentação desta área que foi um suporte. É um suporte ainda, mas ele foi perdido momentaneamente, recuperado, e agora os compradores estão demonstrando uma força. O que eu adoraria ver? Uma aceleração maior para o Ethereum, uma recuperação real. E para compras neste estado, eu adoraria ver um fundo ascendente posterior. Fechar o mês, então, com uma rejeição seria maravilhoso. Subir 10% do ponto atual já seria algo espetacular para Ethereum no seu fechamento mensal. Porque no mensal a gente teria uma movimentação, vamos lá, mensal, de rejeição bem bacana. Então, se a gente fechar 2.200, a gente tem aqui um fake out. A gente tem um fundo mensal e a gente teria uma perda desse fundo sem continuidade, o que é uma demonstração de força dos compradores. Mas ainda é cedo para a gente cravar esse movimento, porque ele ainda não aconteceu. Mas vamos ficar de olho. Fechamento hoje já é extremamente importante. Fechar nesta área ou acima de $2.000 pode abrir espaço sim para que essa semana seja positiva e a gente veja no mês que vem um fundo ascendente
que poderá abrir espaço para acelerações. Sem esquecer que no começo de abril, dia 1º de abril, começa a diminuir o apertamento quantitativo. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste os vídeos das últimas semanas. A gente falou muito sobre isso, principalmente na segunda-feira passada. Eu gravei um vídeo alertando sobre o apertamento quantitativo. Na verdade, ao fim do apertamento quantitativo. Vale a pena você conferir também. É por isso que ser inscrito aqui é vital, porque você vai acompanhando o dia a dia e vai começando a entender as nuances do mercado. Ethereum, então, na minha visão, está numa faixa crítica e precisa, obviamente, demonstrar ímpeto de alta. Se ele perder esta área, eu vou ficar de olho nos $1.500. Se ele recuperar e acelerar, é um fundo ascendente que vai abrir oportunidades. O perfil agressivo DCA não muda absolutamente nada. Me pediram a AVE. Eu estou gostando desse movimento de AVE, tá? O semanal está demonstrando força. A gente está voltando a uma faixa importante, ele sustenta este suporte, invalida a busca de um suporte inferior. Se a gente puxa em todo o movimento, a gente segue numa área de ouro de Fibonacci. Neste momento, a gente está quase voltando a essa área de ouro. No mensal, se a gente fechar desta forma ou acima, também temos um movimento padrão natural. Eu vejo com bons olhos esta sustentação para esta semana. O que a gente tem que ficar atento? Se o mercado volta a essa área aqui, o perfil agressivo poderá fazer um DCA. Lembrando antes, você tem que estudar os projetos antes de tomar uma decisão de compra. Não é porque apareceu aqui ou ali ou acolá, apareceu no Instagram, apareceu no Twitter ou apareceu alguém falando sobre o ativo que você deve comprar. Estuda o projeto antes, para você ter a base. Isso é muito importante, certo? Então, se o mercado volta a uma área de correção próxima a 157, quem tem o perfil agressivo vai poder considerar um DCA. Se perdermos esta faixa no mensal, a busca pelos $125 acabam ficando extremamente plausíveis. Agora, o conservador aguardará topo fundo ascendente. Não tem o que falar para este cenário. Então você tem que avaliar qual que é o seu perfil. Continuando. Jasmy. Olha só, Jasmy está tendo uma deslistagem, se eu não me engano, da Binance. A Binance colocou vários ativos para deslistagem e, se eu não me engano, Jasmy é um deles. Este não é um movimento muito bom para a Jasmy. Por quê? A gente teve toda a sua aceleração, suporte, acelerou, voltou, acelerou de novo e vem tendo uma movimentação de baixa. Se você se recorda, eu vendi Jasmy aqui e eu vendi nessas áreas aqui, tá? Em 0029 eu tinha comprado aqui, tá? Lá atrás. No final foi aqui ou foi aqui? Não, foi aqui no comecinho de janeiro de 2024. Fiz vendas e fiquei aguardando para compras. Trouxe todos esses movimentos nos vídeos passados. Por isso, quem acompanha sabe exatamente o que eu estou falando. Eu estava com um olhar bem interessado nesta área, mas a gente tinha que ter uma sustentação. E algo importante. Eu sempre, quando eu vou olhar para uma faixa de suporte ou de resistência em uma altcoin, eu vou olhar o Bitcoin. E o Bitcoin ele não estava em uma área tão saudável. A gente estava vendo fundos sendo formados, né? A gente estava olhando o Bitcoin perder certos fundos. Então eu fiquei mais neutro e aguardando. E essa foi uma decisão, neste momento, sábia. Por quê? Porque a gente teve perdas. Essa semana que passou, não essa que a gente está agora, foi uma semana interessante, porque ele perdeu os fundos e ele estava demonstrando uma recuperação, poderia nesta semana ter essa recuperação. Só que essa deslistagem acabou por jogar água no chope. E agora eu quero ser extremamente cauteloso para com este projeto. Porque é o seguinte, não é um projeto ruim, não é um projeto horrível, não é nada do gênero. Está sendo, sim, prejudicado no curto prazo por uma deslistagem. Muita gente me pergunta, será que agora vai morrer o projeto?
Muitos integrantes, inclusive do meu grupo Prêmio e grupo do Desafio, me perguntam, a deslistagem vai acabar, vai matar o projeto? Não. No passado funcionava assim, a Binance deslistava, caramba, acabou o projeto, vai morrer. Hoje em dia, como as corretoras tomaram um tamanho muito maior, tem muita liquidez, uma deslistagem em uma ou outra corretora não é um atestado de encerramento do projeto, tá? Então, o projeto ele vai ter que sim entregar muito mais e mostrar que tem capacidade de evolução para que os investidores continuem com uma visão bullish para o projeto. Mas no curto prazo, não se preocupa porque isso é natural, tá? Agora, por exemplo, o Jasmine vai ter que sim seguir a sua entrega e a sua movimentação. Se você avaliar que o projeto está entregando valor e tudo mais, é um projeto bacana, você quer ter exposição, calcula essa exposição, entenda o risco adicional quando um ativo é deslistado, mas lembre-se que ele não morre por este motivo específico. Só que agora, falando em gráfico, o que a gente tem que ficar atento? É a recuperação deste ponto aqui, tá? Ou ele recupera este ponto e faz este movimento, o que para mim seria mais interessante, tá? Uma recuperação, demonstração de força, e aí sim abriria a oportunidade de compra, ou um movimento para a próxima faixa de suporte, que está aqui embaixo. Pode cair para essa área? Pode. Se cair nesta área, a gente vai ter que olhar como ele está reagindo a este ponto aqui. Porque se ele perde esse fundo e aí ele forma um topo descendente, acabou. Tá? Então você tem que ter esse cuidado. Se você está de olho no projeto, é importante você ter cautela, sem pressa. Tá? Por quê? Porque você tem que validar se a gente vai chegar perto de 0.008, 0.007, ou ele vai recuperar a faixa de 0.01516. Eu não compraria, eu estou falando de mim, entenda isso. Se eu não estou comprando, pouco importa para você. Eu teria cautela do ponto de vista gráfico, porque eu não vejo que este suporte e resistência, que é o ponto que nós estamos agora, faça tanto sentido. Então eu, Luan, aguardo um cenário mais claro para me movimentar, certo? Então, eu defini que esse é um projeto que eu quero ter, eu ainda assim aguardaria uma definição. Não, mas aí, se ele subir, eu posso ganhar 40%. Tudo bem, mas se ele não subir e ele cair? Este é um ponto que acaba não sendo tão interessante na visão do risco-retorno, tá bom? Só minha visão, avalie com cuidado. Ondo demonstrou uma força na última semana. Essa semana tá mais ou menos, tá meio chatinho, mas sustentando essa faixa, segue saudável, não vejo grandes problemas. Compraria agora? Somente se eu tivesse uma visão ultra bullish e com perfil agressivo. Tem que somar, tem que ter um perfil super agressivo e uma visão super bullish. Se não, você pode aguardar uma movimentação de alta, um fundo ascendente ou até uma perda e um movimento mais agressivo. Isso tem que ser avaliado, depende de perfil para perfil. Aqui, aguardaria. Link. Lembra que a gente falou de Link recentemente? Demonstrando uma força, tá interessante, fechamento semanal provavelmente vai ser nessa faixa. Temos que aguardar apenas uma continuidade de alta e um fundo ascendente, quem sabe, ou um novo teste aqui. Perfil agressivo, perfil conservador. O perfil até conservador poderia aguardar um rompimento mais forte, tá? Um rompimento na casa dos $18 começaria a ficar interessante. O perfil para compras neste momento ou abaixo é o perfil agressivo. Tem que avaliar. Está num ponto que para mim não é nada demais, tá? Mas obviamente é interessante aguardar esse fechamento da semana. Solana só tem dois perfis, o agressivo e o conservador. Neste momento, o conservador não vai comprar de maneira nenhuma. Por quê? Temos um pivô de baixa, tem o ombro cabeça a ombro que foi confirmado, ele está num suporte ainda, se o Bitcoin tiver uma pernada de baixa, a dominância subir, pode ser que a gente veja mais quedas. Então o conservador vai aguardar uma definição, a perda desses fundos, quem sabe, ou até uma recuperação forte,
desta faixa aqui, ó, que é uma faixa neutra, 170 dólares, ou ele vai ficar de bracinho cruzado. Então, o conservador, ou é um crash, para comprar abaixo de 100 dólares, que está até perto de 77, ou acima de 170. Eu vejo esses dois cenários aí para quem é conservador. Agressivo. Cara, Solana é espetacular e eu sou do perfil agressivo. Eu sou aqui a agressividade. Eu tô no risco. Meu nome é risco. DCA aqui pode fazer sentido porque teve essa confirmação do fundo duplo, atingiu o alvo, tá no suporte e tudo mais. Maravilha? Atom. Gosto do que a Atom fez. Formou um fundo duplo aqui, tá? Inclusive a gente teve perda dos fundos sem continuidade, é uma cunha descendente, mas, sempre tem um mas, ele já está numa faixa que está distante, tá? 3,37, 4,70 está distante. Ele precisaria de um fundo aqui ascendente para formar até um ombro cabeça a ombro. Isso aqui abriria espaço para compras, para quem quer comprá-lo, ou até um movimento mais agressivo. Ah, não, confirmou, agora ele volta para formar um fundo ascendente. Aí a gente traçaria a Fibonacci, a gente veria uma base de preço. Eu uso certos gatilhos para ativar compras, que eu apresento sempre no Prêmio Desafio, mas eu aguardaria um cenário ou de queda a partir do ponto que nós estamos, para formar esse ombro cabeça a ombro, ou um topo fundo ascendente, para aí sim romper essa cunha. Vejo com bons olhos este movimento em linhas gerais. E Sonic, deixa eu dar uma olhada, gráfico diário, não tem muita informação aqui. Olha só, eu adoraria ver isso aqui, ó. Quer compra? Primeiro ponto, precisa desse pivô de alta aqui, tá? Então a gente precisa fazer isso aqui. Ele precisa confirmar. Aí pode ser que a gente veja um ombro, cabeça a ombro se formando aqui, talvez compras aqui. Sem que isso aconteça, eu ficaria afastado. Por quê? Porque a gente segue em tendência de baixa. Topo descendente, olha aqui, ó, topo descendente até segunda ordem, nada impede que ele faça um movimento de continuidade de baixa, certo? Então, pivôzinho aí em cima de 0,28. Esticou, voltou, aí tudo bem. Aí faz sentido, você tem uma faixa de stop, as coisas ficam bem mais interessantes. Maravilha? Fica atento, tem oportunidade, tem alguns ativos que você tem que aguardar, tem ativos que você tem que se afastar, tem que saber o que vai sim fazer sentido para você. E óbvio, se você não tiver planejamento, preparação, se você não tiver estratégia, você não vai conseguir, de fato, sair bem sucedido desse mercado. E se você quer investir no seu conhecimento, eu convido você a participar do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, são 2 grupos fechados que eu tenho no Telegram. É lá que a gente entrega os nossos programas de conhecimento. Você tem acesso às minhas metodologias de compra, venda, rebalanceamento, estratégias, planos de curto prazo, planos macro. Você tem acesso a diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. E você ainda conta com descontos adicionais com a parceria que a gente tem com a Bybit. Quer mais informações? Basta você acessar o link da descrição, nosso grupo geral, entra no grupo geral, você vai já receber muitas informações e atualizações, mas entra nesse grupo, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ e um chat que o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Fica atento, olha para este tipo de narrativa, sempre com uma visão mais aprofundada e se prepara, porque essa semana promete. Eu desejo a você uma maravilhosa semana final de março, com muitos lucros no bolso.